Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes dos terceiros anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui pronto comigo, postos, não é isso, Chaminézinho? E a gente vai juntos então para mais uma aula. Você está pronto, está pronta para refletirmos, construirmos conhecimentos e termos muitas aprendizagens juntos? Espero que sim. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é um tema muito importante. Meninos e meninas, alô papai e mamãe, muitíssimo importante. Cuidados com a audição. A gente falou um pouco sobre isso na aula passada e hoje nós vamos ver mais algumas questões relacionadas ao cuidado da audição. Na próxima aula, a gente vai dar uma atenção ainda maior aos cuidados e algumas informações em relação à nossa visão, cuidar da nossa visão. São dois órgãos muito importantes para o nosso dia a dia. Todas as funções do nosso corpo são importantes, mas a gente vai dar uma atenção maior nesse momento à nossa audição e à nossa visão, ok? Na aula de hoje, então, a gente vai discutir sobre cuidados com a audição. Qual é o objetivo, então, da aula de hoje, professor? Entender sobre alguns cuidados necessários à saúde da nossa audição. Como eu disse, nas aulas anteriores a gente viu algumas informações e hoje nós vamos trazer mais alguns conhecimentos, né, mais específicos para que a gente possa realmente aprender a cuidar da nossa audição. Okay? Sem ela, a gente não escuta os sons do nosso dia a dia. Então, muito importante cuidar. Mas, antes disso, vamos tentar lembrar do desafio da aula passada. Você lembra do desafio da aula passada? Vamos fazer um exercício de memória, então. Vou deixar aí alguns segundinhos para vocês tentarem lembrar, tá? Qual foi o desafio da aula passada? Agora, claro, você só vai conseguir lembrar se você assistiu a aula passada. Então, vamos lá. Se você assistiu a aula passada, tenta lembrar aí. Qual foi o desafio deixado? Chaminézinho, você lembra, Chaminézinho? Será que você lembra? Vamos ver, vamos aguardar. Qual foi, então, o desafio? Qual o volume de som adequado para a nossa audição? Vocês, quem não sabia, né, foi lá pesquisar, conseguiu encontrar a resposta. Qual é o volume ideal para a nossa audição? Ou seja, para a saúde da nossa audição. Qual é a intensidade do som que é aceitável, ou seja, é ok para a nossa audição? E qual é o volume que não é, que prejudica a nossa audição? Vamos ver então? Se você não achou a resposta, eu hoje trouxe a resposta para vocês verem, tá? Então vamos lá. Qual é o volume? O ideal é que o som do ambiente que você está esteja em até 50 decibéis. Professor, que danado é decibéis? Se você nunca ouviu falar nessa palavra, ou já ouviu falar e não sabe, não tem nenhuma ideia do que significa, fica tranquilo, fica tranquila, que a gente vai ver na aula de hoje. Mas agora é importante que você saiba o seguinte, registre aí, em torno de 50 decibéis é o volume ideal do som no ambiente que você está. É o volume ideal para preservar a saúde da sua audição. Ok? Registra isso aí por enquanto. Mas o que são decibéis, professor? O que são? Chaminézinho, o que são decibéis? O que é que essa palavra significa? Vamos ver. A unidade de medida, decibel, ou seja, decibel é uma unidade de medida. É um termo usado para se referir à medida de alguma coisa. Que medida é essa? É usada para medir a intensidade do som, tá? Que algumas pessoas chamam de volume ou de altura. Então, quando você ouvir assim, a intensidade do som, o que é que significa? Significa, de forma geral, o volume do som, tá? O quão alto está. Não é altura, né? Tamanho, é intensidade do som. E aí ele serve para medir, então, a relação dos picos, né, de depressão dos sons. Ou seja, serve para medir até que ponto um som está muito baixo, o volume, a intensidade está baixa, ou quando está numa intensidade muito alta e prejudica a saúde da audição, ok? Uma outra informação muito importante. A Organização Mundial da Saúde, sabe o que é a Organização Mundial da Saúde?
A Organização Mundial da Saúde é um órgão responsável por regular, orientar questões relacionadas à saúde dos seres humanos no mundo todo, tá? É um órgão internacional. Olha o que é que a Organização Mundial da Saúde fala em relação à audição dos jovens da população mundial, por exemplo. Olha só. Segundo a OMS, aproximadamente 50%, metade dos jovens do mundo todo, entre 12 e 30 anos, então as pessoas que têm 12 e 35 anos, mais ou menos 50% desse total de pessoas do mundo, olha só, corre o risco de perder a audição por hábitos de escutas, né, com fone de ouvido, que são hábitos inadequados. Professor, o que isso significa? Significa que metade dos jovens do mundo que tem essa idade aí, 12, né, adolescente, até 35 anos, que é mais ou menos a idade que o professor tem, estão usando o fone de ouvido, ouvindo música ou outras coisas de maneira inadequada. Ou seja, estão ouvindo a música numa intensidade de decibéis muito acima do que é saudável. E o que é que isso pode acarretar? A perda da audição. E a audição é algo que, se você perder, né, você não recupera, né? Então, assim, é importante cuidar da audição. E uma das coisas que você pode começar a fazer, menino, menina, se você usa fone de ouvido no celular para jogar, para ouvir música, para assistir algum vídeo no YouTube, enfim, é importante que você ouça o som com pelo menos metade do volume apenas, tá? Baixinho, alto, daquele jeito que fica, que você não escuta nada ao redor, é prejudicial e a gente vai ver por quê. O nosso ouvido, tá? A nossa audição, aliás, e eu já disse em aulas anteriores, né? A gente só consegue ouvir pelo fato de que a gente tem o cérebro processa as informações auditivas, visuais, olfativas, dos cheiros, né? Do paladar, do tato, ok? E no caso da nossa audição, os sons, eles vêm do ambiente externo, tá? São captados pela nossa orelha. Não é à toa que a orelha tem esse formatinho aqui, ó, porque ajuda o som a ser recebido e a ir para o local correto, que é então em seguida o nosso ouvido externo. O nosso ouvido médio, já mais lá para dentro, tá? Interno. Esse conjunto de órgãos, junto com o cérebro, é o que é responsável por garantir a nossa audição, ou seja, a capacidade de a gente ouvir. Sons, tá, que interferem, que são captados pela nossa audição e que podem ser prejudiciais a ela, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui. No nosso dia a dia, na nossa vida, existem diversos sons diferentes, em intensidades diferentes. E a maioria desses sons podem ser prejudiciais à nossa saúde se a gente ficar exposto por um longo tempo ou se a gente receber esse estímulo sonoro de maneira muito forte, muito abrupta, né? Pode danificar os nossos tímpanos. Quais são, professor, então, os exemplos que o senhor trouxe? Vamos ver. Olha, um sussurro, por exemplo, ele chega até 20 decibéis. Isso é prejudicial à nossa saúde? Não. Nesse caso, não. 20 decibéis, não é? É tranquilo, porque um sussurro... Mas vamos ver um outro exemplo, então, e os decibéis para a gente saber se é prejudicial ou não. Aspirador de pó. Pode ter até 80 decibéis. Então, é um ruído muito forte. Se a pessoa usa aspirador de pó o tempo todo, pode estar prejudicando a sua audição, porque os decibéis estão em torno de... O que mais? Sons de tráfego, tá? Por exemplo, os carros no trânsito, barulho danado, ó, pode chegar até 90 decibéis. Cuidado também com essa questão do tráfego. Música via fones de ouvido no máximo. Então, olha, muitas pessoas gostam de ouvir o volume no máximo. E, em média, os fones de ouvido chegam a quantos decibéis? Ó, 100 decibéis. Então, veja, é o dobro daqueles 50 decibéis que a gente disse que é o ideal para que a nossa saúde auditiva seja mantida, preservada, ou seja, a gente não prejudicar a nossa audição. Então, um fone de ouvido ligado no máximo, e a maioria das pessoas gosta de fazer isso, pode ter aí ó,
100 decibéis e é prejudicial à sua audição. Um som de um trovão que caiu nas proximidades pode alcançar até 10 decibéis. Então, quando você ouve o trovão normalmente, né, ele está um pouco distante. Então, você ouve forte, mas não ouve com tanta intensidade. Se a pessoa está muito próxima da origem, né, do som, isso pode ser muito prejudicial, porque chega até 110 decibéis. Por exemplo, show de uma banda de rock. Eu gosto de banda de rock. Gosto muito de banda de rock, né? Mas olha, um show de banda de rock pode ter em média aí, 120 decibéis. É muito barulho. Então, muito cuidado também com esse tipo de situação. Um caça decolando a 20 da Força Aérea pode ter aí, fogos de artifício de distância. Então, um metro de distância é muito curto. Se as pessoas soltam fogos muito fortes perto de você, a mais ou menos 1 metro de distância, pode chegar a 160 decibéis. Muito alto, muito cuidado. Um foguete próximo pode chegar até 180 decibéis. Situação quase que inimaginável, né, professor? A maioria das pessoas nunca nem viu um foguete, imagina estar perto dele quando ele decolar. Mas saibam que é um som muito alto. Cuidado com os perigos do som alto, tá? Então, além de prejudicar a sua audição, você sabia, Chaminézinho, que o som alto pode também trazer outras consequências negativas para a nossa saúde, não só para a nossa audição, mas para diversas questões diferentes. Para pensar, poxa, professor, se o som alto danifica a nossa audição, quais seriam então as outras coisas que ele danifica também? Você consegue parar para pensar? Pensa aí, 5 segundos para você imaginar. Como é que um som alto pode atrapalhar outras questões da minha saúde, além da minha audição? Pensa aí, 5 segundinhos. A moça e o gatinho estão até chocados aqui, com o que vem agora, porque eles já não sabem, mas eu vou trazer aqui para a gente ver. Primeira coisa, pode aumentar o estresse. Pessoas com som alto com muita frequência, mesmo sem perceber, elas podem ficar mais estressadas. Por quê? Porque o som muito alto, né, ativa no nosso cérebro a sensação de que o ambiente está muito agitado, e de fato está. Isso faz com que o nosso corpo fique em estado de alerta. Se isso acontece o tempo todo, esse estado de alerta o tempo todo é ruim. Então, o estresse. O que é o estresse? É você ficar irritado, ficar estressado o tempo todo. Isso atrapalha você na aprendizagem, atrapalha você na sua relação com o papai e com a mamãe, com seu irmão, com a sua irmã, com seus colegas da escola, né, da vizinhança. Então, atenção. Propensão a uma doença psicológica. Depressão, as pessoas ficam mais tristes que o normal, acham que não são capazes de fazer as coisas, que não podem aprender, não quer ter muito contato com as pessoas. E olha, o som alto, o estresse causado pelo som alto pode também contribuir para essa questão da depressão. Elevação do cansaço, ou seja, pessoas que ficam expostas a som alto com muita frequência, elas se sentem mais cansadas que o normal. Tá? E muitas vezes as pessoas nem percebem isso, mas acontece sim de aumentar o cansaço por conta da exposição a sons muito altos. Então, muito cuidado, pequeno, cuide da sua audição. Oi, mamãe, papai, familiares em geral, muita atenção com essa questão do som alto, tá? Porque vejam aí, não é só a audição que é prejudicada, tem questões também que são da exposição errada, né, excessiva a sons de alta intensidade, com muita frequência. Aumento do risco. Olha aí, ouvir som muito alto também pode interferir na possibilidade de você ter algum problema no seu coração, tá? Então, a sensação causada no seu cérebro, no seu organismo, pelo excesso de sons, de ruídos muito altos, pode inclusive interferir na saúde do seu coração. E o coração simplesmente é extremamente a nossa vida, né? Então, muito cuidado, meninos e meninas, com essa questão da intensidade dos sons. Vamos então fazer alguns exercícios aqui. Que tal? Eu tenho uma informação muito importante que eu acho que vocês também não sabem, eu acho, talvez vocês saibam. Vamos ver então. E aí a pergunta é o seguinte, tá? A gente tem
A questão é essa. Qual é o primeiro sentido que desenvolvemos, tá? Vocês sabiam que existe um sentido que é um dos primeiros que a gente desenvolve, e inclusive ele começa a se desenvolver, ó, na barriga da nossa mamãe ainda. Que sentido será esse? Chaminézinho, você sabe? Deixa eu ver se o Chaminézinho sabe. Conta só pra mim, Chaminézinho, não conta pra eles e pra elas não. Só um instante. Chaminézinho, ó, deu a resposta certa. Chega o Chaminézinho de longe. Ou a resposta que ele deu é correta, mas que resposta é essa? Qual seria? Será que seria a visão? Será que seria a audição? Será que seria o paladar? Ou não? O olfato? Ou o tato? Esses são os 5 sentidos que a gente tem, não é? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Qual é desse sentido que começa a desenvolver ainda, inclusive, na barriga da nossa mamãe? Chaminézinho já me responde. 5 segundos para vocês pensarem. Qual é? Visão, audição, paladar, olfato, tato. Sabe a resposta? Será que você acertou? Tchan, 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 tchan. A resposta certa é letra B. Qual era a letra B? Você lembra? Lembra, Chaminézinho, qual era a letra B? A letra B era a audição. Isso mesmo. Ainda na barriga da nossa mamãe, a gente consegue já, a partir dos 5 meses mais ou menos, os sons do mundo externo, sabe? Quando a mamãe canta, o bebê se acalma. Quando o papai fala, aí o bebê dá um chute na barriga. Às vezes, quando o papai e a mamãe colocam a mão, sente mexer também. A criança sente a vibração. Então, olha, a audição, vê a importância dela. Lembrando que não é só a audição que é importante, né? Todos os outros sentidos são importantes. Mas olha aí, incrível é esse nosso sentido que precisa preservar, cuidar. Uma outra pergunta. Como chamamos a unidade que mede a intensidade do som? Olha que nós lá no comecinho da aula, tá? Inclusive eu comecei perguntando isso. E aí, como chamamos a unidade que mede a intensidade do som? Qual é o nome dessa unidade de medida? Vou trazer algumas alternativas aqui, tá? Letra A. O nome da unidade de medida que mede a Jingle Bells. Letra B. Menestrel. Letra C. Decimel. Letra D. Decibel. Letra E. Bebel. Qual é o nome da medida, tá? Que mede, da unidade de medida que mede a intensidade do som? Jingle Bells, Menestrel, Decimel, Decibel, Bebel. Qual seria? E aí, você lembrou? Já sabe qual é? Vamos conferir. 3, 2, 1. Plã! Qual? Será que você acertou mesmo? Decibel, exatamente. No singular, decibel. No plural, decibéis. Lembrando, em média, 50 decibéis mais ou menos é o volume ideal do ambiente para você estar e, assim sendo, você ter a saúde da sua audição, ó, cuidada, preservada. Então, meninos e meninas, papai e mamãe, isso é muito sério, tá? Cuide da sua audição, porque dela depende, né? Você precisa dela para poder ouvir o mundo ao redor, ok? Então, meninos e meninas, para a gente ir encerrando, antes de deixar curiosidade para vocês. Professor, você está falando aí da intensidade do som, que existe uma intensidade ideal, que se passar é ruim, prejudica. Mas como é que você sabe disso tudo? Como é que a gente faz para saber se o som está alto, se não está? Existe um recurso, tá? E eu não vou dizer o nome desse recurso, mas olha, é um instrumento que serve para medir exatamente a intensidade do som. Esse instrumento aqui, ó. Estão vendo aí o rapaz segurando? E esse é o desafio de vocês, tá? Que instrumento é esse? Façam os desafios, tá? Realizem os desafios, eles ajudam vocês a entender o conteúdo. Papai, mamãe, quando as crianças estiverem realizando, faz um registro, compartilha com a gente, marca o @cepa lá no Instagram, compartilha com a gente no Facebook, assistam os vídeos no canal do YouTube e olha aí, ó, desafio lançado. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Cuide da sua audição e até a próxima. Tchau, tchau.